comentando sobre os filhos Lano-Nandeques. Após a criação dos Vorondandeques, o filho criador e o espírito materno do universo unem-se no propósito de trazer à existência a terceira ordem de filiação. A primeira são os Melquisedeques, a segunda são os Vorondandeques e a terceira são os Lano-Nandeques, cada um com as suas funções. A dos Lano-Nandeques. Ainda que ocupados com várias tarefas ligadas à administração dos sistemas, esses filhos são mais conhecidos como soberano dos sistemas, os governantes dos nossos sistemas locais, e também como príncipes planetários governantes da administração dos mundos habitados. Isso também nós vamos entender um pouco mais adiante, porque a única função, a função mais importante para esses seres é se tornar um soberano de um sistema estelar ou um príncipe planetário de qualquer planeta que tenha já habitantes. Como a última e mais baixa ordem de filiação na criação, lembrando, na criação, não na evolução, porque eles são criados. Então, das criaturas, dos filhos criados, eles são os mais baixos. Abaixo deles estamos nós, ok? No que concerne ao seu nível divino, foi exigido desses seres que passassem nos mundos Melquisedeques, fazendo certos cursos de aperfeiçoamento, de preparo para o serviço subsequente, sendo os primeiros estudantes na Universidade de Melquisedeque. Foram classificados e confirmados pelos seus mestres e examinadores de Melquisedeque de acordo com a sua aptidão, personalidade e alcance das suas realizações. Nós vamos ver mais à frente que existem ali pontuações entre eles, né, creio eu, e de acordo com a notinha que eles ganhavam lá nas escolinhas de Melquisedeque, porque, como nós vimos, eles são uma criatura de, não vou dizer baixo intelecto, mas um pouco superior ao nosso, mas chega próximo ao nosso intelecto, e no vídeo de hoje também vamos explicar isso por quê. Qual a necessidade deles estarem com o intelecto próximo ao nosso, ok? Mas eles precisam passar pelas universidades de Melquisedeque, assim como nós também vamos ter que passar se quisermos chegar ao paraíso. Eles fazem lá esse aperfeiçoamento, de acordo com a nota lá, a pontuação que eles tenham, ou o nível de aprendizado, eles são encaixados na primeira, segunda ou terceira categoria, que é o que nós vamos ver agora. O universo de Nébadon começou a sua existência exatamente com 12 milhões de Lano-Nandeques. E quando eles passaram pela esfera Melquisedeque, foram divididos, após os testes finais, em 3 classes, como eu expliquei. A dos Lano-Nandeques primários. Na categoria mais alta ficaram 709.841 filhos de Lano-Nandeques. Estes são os filhos designados como soberano dos sistemas e assistentes dos conselhos supremos das constelações, ou como conselheiro no trabalho administrativo mais elevado no universo. Nós temos como, por exemplo, o Lúcifer. O Lúcifer, ele era um Lano-Nandeque primário, para vocês terem ideia que ele não era tão burrinho assim, muito pelo contrário. Por ele achar que ele tinha uma inteligência tão superior, inclusive a da administração do universo, ele ficou tentado em botar em prática as próprias ideias dele como governante, como soberano, e aí quebrou a ordem de cima para baixo, né? Ele simplesmente desprezou a ordem universal e tocou o bonde lá com as ordens dele. Ele se autoproclamou soberano do nosso sistema estelar e depois deu permissão para outros príncipes planetários, que são outros Lano-Nandeques, fazerem também dos seus planetinhas onde eles estavam o que eles quisessem, se assim eles quisessem. Categoria 2, a dos Lano-Nandeques secundários. Desta ordem saíram 10.234.601 da escola Melquisedeque. Foram designados como príncipes planetários e como reservas dessa ordem.
Como um grande exemplo, o nosso muito querido, amado Caligacha. O Caligacha, ele era um príncipe, também ele foi um príncipe planetário, mas era um Lanandek secundário. Por isso que ele tinha aquele anseio no coração de se tornar um príncipe planetário. E aí ele conseguiu, depois de muito tempo, depois de muita entrevista, ele botava o currículo dele, os altíssimos olhavam o currículo, não, ainda não, irmão, segura a onda aí, um dia você vai. Até que um dia ele foi. E na terceira ordem nós temos os Lanonandeks terciários. Deste grupo constaram 1.055.558 filhos. Estes filhos funcionam como assistentes subordinados, mensageiros, custódios, encarregados, observadores e cumprem os deveres variados de um sistema e seus mundos componentes. Não é possível a esses filhos Lanonandeks, como o é para os seres evolucionários, progredir de um grupo para o outro. Após haverem sido submetidos aos aperfeiçoamentos do Melquisedeque, e depois de testados e classificados, os Lanonandeks servem continuamente na categoria designada. Os Lanonandeks servem... já falei. E esses filhos também não podem reproduzir-se. O seu número no universo é estacionário. Ou seja, você é um Lanonandek, fez lá as provinhas, teve toda a oportunidade, teve todo o tempo de estudo, se desempenhou, se empenhou, foi lá, estudou, fez o teste final na faculdade de Melquisedeque. Entrou como um terciário. Não vai poder passar para o segundo. Acabou, é aquilo ali em definitivo. Você vai ser um Lanonandek terciário até o fim dos tempos. Isso também é uma das coisas que, pela mente deles serem próxima à nossa, tem muito aquela questão de ego, né? Ciúme. E aí o cara, já não vou ser nada mesmo, tô aqui fazendo esse trabalhinhozinho aqui de sempre, vou fazer uma rebeliãozinha. Pode ser isso também. E quando se tem rebelião, nós vamos ver isso mais adiante, a maioria que cai são os Lanonandeks terciários. Infelizmente, né? Em números redondos, a ordem dos filhos Lanonandeks é classificada em Salveton da seguinte maneira: coordenadores do universo e conselheiros da constelação, 100.000. Soberanos de sistemas e assistentes, 600.000. Príncipes planetários e reservas, 10 milhões. É planeta que não acaba mais para ter príncipe, hein? Corpo de mensageiros, 400.000. Custódios e registradores, 100.000. Corpo de reserva, 800.000. Como a ordem Lanonandek é uma ordem de filiação um pouco mais baixa do que a Melquisedeque e a Vorondadek, os filhos Lanonandek, isso é uma quebra-língua, vocês não têm noção. Os filhos Lanonandek prestam um serviço maior nas unidades subordinadas do universo, pois são capazes de se aproximar mais da criação inferior de raças inteligentes, ou seja, nós, eu, vocês. Eles também correm grandes riscos de desviar-se, de sair da técnica aceitável do governo do universo. Todavia, os Lanonandeks, especialmente os das ordens primárias, são os mais capazes e versáteis de todos os administradores do universo local. Em habilidade executiva, eles só podem ser superados apenas por Gabriel e seus colaboradores não revelados. Isso no nosso universo local. Então, os Lanonandeks, como eu disse no início, eles são preparados de uma maneira que eles têm um intelecto um pouco aproximado do nosso. Para quê? Para que eles possam entender a raça humana. E assim fazer um trabalho mais específico. Porque quanto mais aperfeiçoado é o ser, menos eles entendem algumas reações de nós humanos, como explosões de momento ou arroubos de vaidade. Agora, quando um ser celestial, como os Lanonandeks, estão perto de nós em intelecto, porém ainda com uma memória, com uma mente, no caso, supra-humana, eles conseguem entender que algumas atitudes de nossa parte
é por conta da nossa origem animal. Então, eles sabem, eles têm um molejo, sabe, um jogo de cintura melhor para tratar das coisas. Por exemplo, se eles chegarem lá no primeiro mundo das mansões, o povo está acordando lá ainda meio confuso, o que está acontecendo, o que é isso aqui? Então, se tiver alguma situação, sei lá, grave, eu não sei o que pode acontecer lá, eu não sei como que a gente desperta no mundo das mansões, como que a mente da pessoa está, mas se acontece alguma situação adversa e tenha que ser resolvido por uma instância superior, o administrador vai poder dar uma olhadinha lá, claro que nós temos os juízes, mas, de repente, possa ser uma questão administrativa que ele vai chegar com um jogo de cintura e vai entender melhor aquele humano que está indagando alguma coisa. O Malvoran da vida, por exemplo, que chega lá, dá um doido lá, falando um monte de besteira, né? Aí ele vai, olha, não, deixa quieto aqui que eu converso com ele. Aí papapá, pipipi, troca um somebody love e resolve a situação. Por quê? Porque está mais próximo de nós. Então, é mais fácil de compreender a forma que nós pensamos.